Boa tarde, glorificado, exaltado seja o nome do Senhor, amém? A Ele a honra, a glória, a majestade, o domínio e o poder. O Senhor está aqui, nesse lugar maravilhoso. Olha que lugar lindo, no meio da natureza. O sol se pondo ainda, o sol se escondendo nesse momento agora, nessa tarde, querendo falar contigo, amém? Querendo te dizer, eu estou aqui para falar contigo, filho, filha. Eu sou contigo, em todo tempo eu sou contigo. E o Senhor é bom em todo tempo o Senhor é bom. Amém? Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. O Senhor me trouxe essa palavra tão maravilhosa, o Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Aleluia, Deus! E na sequência, versículo 4. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não respeita os soberbos e nem se desvia para a mentira. Muitos são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tem operado para conosco. Aleluia. Até que, Senhor, em nome de Jesus, queremos orar agora, Pai. Glorificar o Teu nome, exaltar o Teu nome nesse lugar, Senhor, tremendo, Pai. Diante da Tua presença, Senhor, porque eu sinto a Tua presença já nesse momento, para glorificar o Teu nome, para exaltar o Teu nome, para receber de Ti, Senhor, a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor venha entregar, Senhor, uma palavra profética aos Teus filhos nessa tarde, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor venha, Senhor, colocar a Tua mão, Pai, em toda e qualquer situação que houver, Senhor, nas nossas vidas, Pai. Seja ela, Senhor, de forma, Senhor Deus, em nome de Jesus, natural, de maneira natural, de maneira sobrenatural, Senhor, ainda que venha, Senhor, as dificuldades, ainda que venham as lutas, mas o Senhor é conosco. Eu sou contigo, diz o Senhor. Aleluia. E o versículo que o Senhor nos deu, que é tremendo, esperei com confiança, com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor e pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Aleluia. O Senhor tem falado contigo, o Senhor tem feito coisas maravilhosas na tua vida. Talvez você não tenha percebido tantas coisas que o Senhor tem feito. Porque muitas vezes nós estamos no meio da batalha, da luta, nós não conseguimos ver nem o livramento que o Senhor nos dá. Aqui Ele está falando que Ele tirou num tremendal, Ele tirou num lodo de charco, numa situação difícil, numa situação que nós, mesmo com a nossa força, nós não conseguimos sair. Só o Senhor pode nos tirar. Num lodo, a palavra diz, assim como uma palavra bem forte mesmo, um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Aqui Ele está dizendo que quando nós estamos num lugar tão que nós caímos e não temos mais força para levantar, o lodo significa o chão, o lodo significa coisas terríveis, o lodo significa que nós não podemos, a pessoa quando ela se vê num lamaçal de lodo, de lama, ele quase não consegue sair daquela lama, ele fica preso. E aonde você está preso hoje nessa tarde? Aonde a tua vida está presa? Aonde os teus pensamentos estão presos, as tuas emoções? Lança sobre o Senhor, a palavra do Senhor diz, lança sobre mim toda ansiedade, porque eu tenho cuidado de vós. Amém? Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. E nós continuamos aqui na nossa palavra. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não respeita os soberbos, nem se desviam para a mentira. Mas o Senhor meu Deus, são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tem operado para conosco. Sim, o Senhor tem operado maravilhas. Todos os dias o Senhor opera maravilhas na minha vida e na tua vida. Nós não conseguimos ver. O Senhor fala hoje de livramento que o Senhor está dando. De livramento que o Senhor tem dado na tua vida. Quantos livramentos que às vezes você não consegue ver os livramentos do dia a dia que o Senhor dá. E hoje o Senhor está falando, eu estou te livrando, filha. Eu estou te livrando, filho, de armadilhas, de levantes, de ataques do inimigo.
Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Eu oro nessa tarde, Deus, em nome de Jesus, por esse sol que está abrindo aqui agora, Senhor. A tua presença, Senhor, nesse lugar é tremenda, Pai. Em nome de Jesus, para que o Senhor venha com fogo, para que o Senhor venha com poder, que o Senhor venha com graça, com autoridade sobre a vida dos teus filhos nessa tarde, Senhor. Trazendo autoridade, trazendo bênção, trazendo a certeza e a convicção no coração deles, Pai. Que o Senhor é com eles. Eu sou contigo. Desde o início agora desse vídeo, o Senhor fala, eu sou contigo. Quando o Senhor é conosco, nós não precisamos temer a nada, nem o inimigo, nem situações, nem mesmo as situações que esse salmo fala. Que os nossos pés estavam, que que Ele se inclinou para nós, mas que nós estávamos num um charco de lodo, num lamaçal, seja dificuldade que seja, lamaçal representa embaraço, confusão, representa coisas ruins, laços do inimigo. O Senhor está falando aqui simbolicamente, e colocou os meus pés sobre a rocha e firmou os meus passos. Sobre a rocha, é sobre a presença do Senhor, sobre a rocha, sobre a palavra do Senhor, andarmos e caminharmos sobre uma palavra de verdade, sobre uma palavra de poder, de graça, de autoridade, na presença do Senhor, amém? E o Senhor fala de livramento ainda, o Senhor continua falando ao meu coração. Recebe essa palavra, canta, Deus, em nome de Jesus, entra com poder mesmo, Pai. Entra com poder, arranca, Espírito Santo, arranca esse mal, Pai. Arranca, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, todo o mal que se coloca, que se levanta, Senhor, nas causas, nas situações dos seus filhos, nesse dia, Pai. E entra com livramento, Pai. Entra com libertação, entra com cura, entra com bênção, Pai, nesse lugar, Pai. Aonde eles estão, Pai. Às vezes cansados, às vezes atribulados, às vezes, Senhor, como a tua palavra diz, num charco de lodo, onde não pode se mover, aonde não pode andar, mas o Senhor é que nos dirige os nossos passos, os nossos caminhos e nos firma, como Ele diz. Ele nos firma numa rocha, Ele nos firma os nossos pés numa rocha. Aleluia, glória a Deus. Recebe essa palavra tremenda, recebe a bênção do Senhor, o livramento nessa tarde, amém? E entra na presença do Senhor, somente agradecendo que o Senhor está te dando livramento hoje. O Senhor está te dando a bênção do Senhor do dia. Livramento significa a bênção do Senhor sobre as nossas vidas, que nós conseguimos prosseguir, nós conseguimos continuar e caminhar, porque o Senhor nos deu livramento, não deixou que o inimigo tragasse, não deixou que o inimigo se levantasse contra as nossas vidas, porque o Senhor é o nosso escudo, o Senhor é a nossa fortaleza e nada poderá nos atingir quando o Senhor está à nossa frente, amém? Recebe a palavra profética de livramento, de bênção do Senhor sobre a tua vida, aleluia, em nome de Jesus. Senhor, abençoa e coloca a tua mão, Pai. Derrama, Espírito Santo, da tua bênção, do teu favor de Deus, nesse dia, Pai, nessa tarde, Deus, iluminando a vida dos teus filhos, como esse sol, Pai, como esse sol, Senhor, que está aqui, Pai, brilhando, Pai, sobre as nossas vidas, Senhor, como esse lugar, Senhor, tremendo e maravilhoso, Senhor, diante da natureza que o Senhor criou, diante da tua presença, Pai, em nome de Jesus, que essas pessoas que estão ouvindo a tua palavra, Pai, possam receber essa unção, possam receber a presença do Senhor, a forte presença que eu estou sentindo, Senhor, neste lugar. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o teu nome, Senhor, em nome de Jesus, recebe a presença do Senhor, recebe a unção do Senhor, recebe o poder de Deus, amém?